Olá, pessoal. Que prazer enorme e a gente fica muito feliz em poder fazer esse registro. Quero agradecer toda a equipe da TV Web Arte de Amar, Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria do Município e as pessoas que acreditam na felicidade, na sorte, que dão continuidade às pessoas vitoriosas. Nós hoje vamos ter um espaço para a gente lembrar e enaltecer a figura da Vera. Vera, uma das grandes lideranças que surgiu numa extrema necessidade de readministrar a sociedade habitacional, em que inicialmente o presidente era o Beto do Canil, mas uma mulher, dona de casa, guerreira, ao se ver na incumbência de dar continuidade a esse trabalho de entregar 50 casas, que o fez com muita garra, com muita luta, inexperiente, mas com muita responsabilidade. E Deus achou por bem levá-la antes da gente fazer o primeiro aniversário do bairro do Curió. Mas eu pedi a gentileza da Nádia, que é uma mulher de muita luta, filha, um retrato um pouco escrito, falado e na prática da Vera, para que a gente revivesse nesse momento a luta, as vitórias, derrotas, né, que essa é a vida do cotidiano de cada um, e de como hoje ela vê essa comunidade, porque 50 casas é muita casa. E de forma brilhante foram entregues, os moradores receberam e todas estão ocupadas, ou se mudaram ou não, mas foi um trabalho e resiste-se de que foi um trabalho brilhante, pois no decorrer do início do processo ela teve que assumir toda a organização e corrigir os erros da administração anterior, que não precisa citar nomes, mas a Vera, além da comunidade, ela era uma pessoa de um coração muito bom e que todos que batiam na sua porta, ela ou atendia ou tentava atender. Prazer enorme ter você aqui nos estúdios da TV e vamos falar um pouco, né, de sua experiência, as lembranças, coisas assim que você achou interessante. Bem, meu nome é Nádia, né? Como o Jorge falou, sou filha da Vera, ex-líder comunitário que hoje não se faz presente no bairro, mas é um orgulho, uma satisfação estar presente nessa gravação, né, de homenagem e comemoração de aniversário de 28 anos. Falar da minha mãe é o quê? Vamos se dizer, uma líder forte, que não foi fácil para ela, né? Ela tem a família dela, tinha a família dela, tinha esposo, os filhos, tinha o seu trabalho e foi uma das homenageadas no sentido de se sentir assim, vamos se dizer assim, forte, porque não foi fácil. Ela entrou como uma das participantes para ser moradora do bairro, e no decorrer do tempo, com a luta dela, né, o dia a dia, a presença dela, todos os momentos ali no período da construção, foi que tiveram alguns deslizes, né, da antiga gestão, mas nem por isso ela desistiu. Muitos fizeram uma reunião para colocar ela na direção, no caso, que antigamente não era associação, era sociedade. Chegamos aqui em 97. Nesse período vi ela muitas lutas, sol quente, tentava ajeitar aqui, ajeitar ali, tentou ajudar muitas pessoas para construir, que não era fácil, né? Eram uns moradores ajudando os outros. Graças a Deus ela conseguiu. Mas assim, hoje eu vendo o Curió e o que eu via, porque o Menina Véu vinha para cá nos dias de construções, principalmente nos finais de semana, e via a luta no caminhão, no sol quente, saía 5 e pouco da manhã para estar aqui todo mundo 7 horas, ia ali fazer a alimentação, ali fazer as construções, era massa. Alguns moradores hoje se encontram nas casas, que
foi contempladas, outras já não, mas eu vendo hoje o Curió, o crescimento que teve, para mim é um orgulho, por isso que muitas vezes, aonde eu passo, bairros a bairros, aonde eu trabalho, eu sempre me orgulho e falo muito bem do Curió, porque por ser praticamente uma quantidade de casas bastantes, precisamos assim mais de apoio no sentido de os moradores uns ajudar os outros nesse sentido, né? Que a gente sente muita falta disso, eventos na comunidade. Hoje eu tiro o chapéu para o Gé hoje, porque dos líderes todos foi o único que ainda tem a sede, né? Aqui sempre atende de todas as formas, no Pontinho da Cultura, na biblioteca, no atendimento do LGBTT, que é o projeto que ele tem. Uma coisa, eu tive o prazer de trabalhar ao lado dele, na parte de edital, na parte da escola que ele tinha. E para mim é um orgulho, Ave Maria, demais, fazer parte desse momento que fui convidada, né? Registrar, sabe, Nádia? A gente vai, você foi falando e eu fui revivendo, quantas e quantas vezes nós não íamos para esses órgãos, porque a nossa luta começou em 1987, a gente foi se conhecendo, foi se juntando, e de repente era diferente do George Alucimar, do George a Miriam, do George e a Julinha, porque a gente vivia nos órgãos. E aí, quando foi para começar a quadra de vocês, a Vera se viu eleita pelos Pelos próprios moradores, pela dificuldade não houve que nem ela eleição, teve. foi unanimidade, todo mundo tem que ser a Vera, tem que ser a Vera, e a gente, eu lembro que eu fui registrar a primeira reunião, uma ata lá, e foi interessante assim, como Deus é bom para a gente, né, cara? Iluminar a cabeça da Vera para ela se entender muito, mas muito guerreira. Começou a chegar nos órgãos, e brigava, e lutava, e passou a ser uma pessoa que era reconhecida. Né? Sim, Porque sim, ela era ruim muito é você reconhecida. querer ser líder e não ser. Porque tem o líder por nome e o líder por luta, né? Tem o líder por luta, é aquele que corre atrás, bate nas portas de secretaria, luta mesmo para conseguir, para atender a comunidade, né? Já o líder é isso, é correr atrás. Agora, ter o nome de líder e não lutar pela comunidade, para mim, não é ser um líder, né? É simplesmente frente de uma associação, né, uma comunidade. Hoje eu vejo algumas pessoas que trabalharam com minha mãe, né, pela luta do bairro. Algumas hoje não fazem mais parte como liderança, tem o nome de liderança, mas não, até mesmo por conta de problemas de saúde que adquiriram nessa situação, lutar pela comunidade. E a minha mãe, sou prova disso, né, que a minha mãe teve um câncer, justamente um câncer de pele, que adquiriu nas lutas do sol quente, né? É bom até a Nádia tocar nesse assunto, porque as pessoas que não estão aqui dentro, que não conviveram, não sabem desse detalhe. Nós, da época, que é diferente de agora, agora você fica em casa esperando um sorteio, Isso. e falam que era mutirão mesmo, você tinha que vir limpar o terreno. Isso. E para isso a gente está fazendo um carrossel bem legal de todas as atividades. Você vinha limpar o terreno, você tinha que cavar os alicerces. Aqui sempre foi pissarra, Isso. que era horrível, né, para cavar. E você imagine uma mulher que não tinha nem a ideia que um dia ser uma liderança passar a administrar a construção de 50 casas, que é coisa de uma empresa. E com as dificuldades que a própria Coab colocava para a gente. Você imagine que o transporte que a gente tinha, como a Nádia falou, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, para poder chegar aqui de outros bairros, era caçamba. Era. Então, pessoas idosas, mulheres gestantes. E eu lembro de uma luta muito legal, que talvez você não saiba, não recorde disso. Quando foi para a gente fechar a questão das inscrições, que foi bem interessante, então só podia vir para cá quem ganhava um salário mínimo. E isso, teve isso também. Quem tinha mais do que salário daria justamente, muita gente ficaram com medo por conta disso, né? Porque teria que ter um salário.
Então, assim, muitas pessoas com medo de perder, porque na época não era sorteio, mas tinha que ser inscrições. Hoje eu vejo a prefeitura, você faz a inscrição, espera anos e anos, só Deus sabe quando é que vai ter o sorteio. E os que tiveram a oportunidade de ter a casa, ser recebida, hoje se arrepende de ter vendido, né, de ter repassado para outro colega, né? Então, assim, hoje eu já falei, hoje eu já estou aqui, eu cheguei aqui em 97, já estou bastante tempo, né? Então eu vejo a necessidade, né, que os moradores que venderam têm hoje, porque tentam ganhar pela prefeitura nesse novo projeto e não conseguem. E muitos dizem, e muitos falam referente a isso, né? Ou tinha minha casa, por que eu vendi? Porque é um bairro muito tranquilo. Apesar dos pesares, hoje eu considero um bairro muito tranquilo, muito Não tranquilo. tenho nem dúvida. Diferente dos E assim, demais. para que a população saiba, né, nesse diálogo que a gente está tendo aqui, é importante citar que não era dar casa por dar. Você tinha que vir, você tinha que cumprir horas. Tinha. E aí a liderança, no caso da Vera, de quem a gente está enaltecendo esse trabalho brilhante, você às vezes era até maltratada, Sim. porque negócio de hora, não sei o que e tal. E teve um problema bem interessante, que a Vera gostava muito do corre de policiamento, ela, né, e outras. Foi o que nós descobrimos. Olhem vocês o que é saber da história, né? Os homens vinham para fazer as horas e as mulheres ficavam nas suas casas. E eu, a Vera, acredito que a Julinha, a Maria Lucimar de Oliveira, acho que eram uns 6 ou 7 lideranças que a gente começou a perceber uma coisa estranha. Quando tu vinha se inscrever, aí tu vinha com a tua esposa. Quando começou a ficar próximo de receber, aí já era uma pessoa diferente. Aí foi descobrir que, por exemplo, o cara vinha lá do Altran Nunes. Aí no dia da inscrição era mulher e 2 meninos. Aí quando estava próximo de receber, começou a ver uma bem novinha. Aí foi que a gente começou a perceber que muito homem estava arranjando lá mulheres na redondeza, né? Isso. E colocando no lugar. Por incrível que pareça, quem levantou essa bandeira foi a liderança mulheres, que as casas do Curió tinham que ser direcionadas juridicamente para as mulheres. Para as mulheres. São fatos que é bom registrar e louvo a ideia da a Vera foi uma das que ia lá para o comando, ia não sei para onde, a gente ia também. Então, assim, são grandes lembranças, sabe? Lembranças muito boas, mesmo, muito boas. Recordações muito boas mesmo. Então, assim, hoje eu tenho um orgulho de ter tido a mãe, muitas críticas, né? Claro, evidentemente, quem trabalha com comunidade nunca é 100%, mas ela nunca desistiu, chegou já a levar nome de várias coisas, mas nunca desistiu, e ela provou para a comunidade que ela ia ficar à frente e todo mundo ia conseguir suas casas. Mas justamente a prioridade ia às mulheres. Depois que as mulheres ganhassem a casa, aí ela ia determinar com quem ela ia morar. Mas de antemão era prioridade para as mulheres. Pois é, e nós recebemos a documentação direcionada pela Câmara Municipal de Fortaleza, pela Assembleia Legislativa. Segunda-feira, não sei das mãos de quem você vai receber, mas nós vamos ter um momento na Assembleia Legislativa, lá junto com o representante, ou as representantes da Câmara Municipal, entregando um diploma para as lideranças que estão vivas e as lideranças que Papai do Céu levou. Os filhos ou familiares não têm o direito de receber esse diploma, essa certificação, e daí então a gente começar a registrar o nosso bairro que nós merecemos, que é um bairro formado por famílias que ralaram, né, muito, não foi pouco. Dizem assim, o governo deu a casa. No Curió, não, Nanina, não. As casas foram conseguidas com muito sacrifício, muito esforço, né? Sol quente, tinha que marcar horário para construção, pegar massa e tudo. Bem, George, desde já quero agradecer, né, o convite. Realmente foi um esforço muito grande, porque não é fácil ralar, né? Mas graças a Deus eu consegui. E hoje eu tenho certeza que aonde ela estiver, ela está grata pelo que ela fez pelas pessoas e pelo que ela fez como líder comunitária no bairro. Eu é que agradeço muito em nome da comunidade do Curió, em nome de todos nós, né, em nome dos que não estão mais com a gente, e dizer
que lá de cima ela está vendo bem direitinho tudo que certeza. acontece aqui.